Isso que é importante. Tudo bem, irmãos? Amém? Abra comigo sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo inteiro de 1 Samuel, capítulo 1. O título dessa mensagem é O que fazer durante as crises? 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 a 28. 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 1 a 28. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBM. Amém? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e o amamentou seu filho até que o desmamou.
Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheio de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. E esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Amém? Irmãos, na nossa vida, nós passamos por crises. Nós estamos suscetíveis a passar por crises, e nós passamos diversos tipos de crises. Nós passamos diversos tipos de crises. Nós estamos suscetíveis a passar por um sofrimento familiar, como um parente com algum vício, como em drogas ou bebidas. Quantas pessoas que passam por esse tipo de crise, crises familiares, né? Ontem, por exemplo, eu fui num musical daquela companhia de Nici, e eles fizeram um musical sobre o filho pródigo, e mostrou um pouco, eles fizeram uma releitura do filho pródigo, o sofrimento de muitas mães que passam, né, com os filhos, viciados em bebidas, em drogas, na criminalidade. E quantas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, de criminalidade, com um filho preso, ou longe dos caminhos do Senhor. Quantas mães que choram porque seus filhos estão presos, né? Tem até uma pesquisa que não é uma pesquisa comprovada, né? Mas que se a gente ir no presídio, a maioria ali vai ser Ezequiel, Isaías, os nomes, né? Porque são muitos filhos de cristãos, de mães que oram por esses filhos, pela conversão dos seus filhos. Nós podemos também ficar enfermos e ver algum familiar ou amigo próximo ficar doente e receber um diagnóstico desanimador. Quantas vezes a gente vai fazer aquele exame, e aquele exame que a gente faz, eles trazem um resultado desanimador. Eles trazem mais angústia para a nossa vida. Você pode passar também por uma depressão, algum transtorno mental, que traga muita angústia e sofrimento para a sua vida. Quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade, de depressão, algum transtorno mental? Quantas pessoas estão sofrendo por uma crise de fé? E questionamentos podem vir durante essa crise de fé, deixando sua alma angustiada, deixando sua alma pesarosa, parecendo que você perdeu o chão. Tem momentos e quando lida com a fé, né, parece que a gente perde o chão. Vem aquela angústia e parece que a gente se sente distante dos caminhos do Senhor. Não que a gente seja distante, mas o sofrimento muitas vezes ele traz essa sensação de que a gente está distante dos caminhos do Senhor, né? É o que alguns vão chamar de noite escura da alma, que é um momento em que a gente ora, às vezes parece que a oração não passa do teto, mas não significa que Deus não esteja ali conosco, nos ajudando, mas é uma sensação que o sofrimento, que a angústia, ela traz às nossas vidas. O desemprego pode bater à sua porta e mexer nas suas finanças. Quantas pessoas que estavam financeiramente estáveis perderam seus empregos e com isso passaram por uma crise financeira, né? E contas para pagar, escola do filho para pagar, carro para pagar, IPTU, IPVA, e de repente perde o emprego. Daí fica o questionamento: e agora? Então nós estamos suscetíveis a crises. Então, diante dessas situações, o que nós devemos fazer diante dessas situações de crise? Olhe para a vida de Ana. Ana era uma mulher estéril, que vivia numa cultura que desprezava que não tinha filhos. Naquela época, se uma mulher não tivesse filhos, ela era vista como uma amaldiçoada.
Era tipo, irmãos, nós podemos fazer uma ilustração aqui. Uma mulher que não tinha filhos, naquela época ter filhos, era como se fosse uma previdência social da época. Porque naquela época, as mulheres não trabalhavam fora que nem hoje. Então as mulheres dependiam dos homens, dos seus maridos e dos seus filhos homens. Porque eram os homens que iam para o campo, eram os homens que traziam o sustento para casa. Então, as mulheres que não tivessem filhos, elas ficavam vulneráveis socialmente. É o mesmo caso de Ruth e Noemi. Noemi e Ruth, eles estavam vulneráveis. Por quê? Porque aquelas mulheres, Noemi e Ruth, haviam perdido seus maridos. E com isso, elas ficaram sem sustento para suas vidas. Elas poderiam ali sofrer com fome. E muitas mulheres nessa situação naquela época caíam na mendicância, ou seja, viravam mendigas, pedintes no meio da rua, podemos dizer assim, ou algumas acabavam caindo na prostituição. Então uma mulher que não tivesse filhos, ela era vista como amaldiçoada e tinha todo um destino visto como muito difícil, uma situação muito difícil, porque não tinha homens para sustentar a sua família. Se Eucana morresse, que era o marido de Ana, essa mulher ficaria nessa situação que eu falei para vocês. E para piorar essa situação, o seu marido tinha outra esposa. Não vai ficar feliz, viu, irmãos, com duas mulheres aqui. Naquela época, vamos ver em Gênesis, né, que Deus criou, em Gênesis 2:24, fala assim: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Não é suas mulheres e suas mulheres aos seus maridos, é a sua mulher. Isso daqui aconteceu, essa poligamia, bigamia, podemos dizer assim, aconteceu por conta que aconteceu o pecado ali em Gênesis 3, e a gente vê o primeiro caso de poligamia na linhagem de Caim, que era uma linhagem impiedosa, né? Tem um homem chamado Lameque ali, que era um cara muito impiedoso, que vai ter duas mulheres, vai cometer assassinato, mas a gente vê que aconteceu pós-pecado, e também tinha uma questão social, como os homens iam lutar na época, eles acabavam morrendo muito cedo, então as mulheres, sobrava, por exemplo, 5, 6 mulheres para um homem na situação. Era muito difícil a situação dessa questão, senão as mulheres iam ficar mendigando, que nem eu falei para vocês. Então, não é o plano de Deus que o homem tivesse duas mulheres. E aconteceu que Eucana, mesmo sendo um servo do Senhor, a gente vê que ele era um servo do Senhor, ele tinha duas mulheres. E a outra mulher ficava zombando: ô Ana, eu tenho filho e você não. Aí, ó, você vai ficar aí, ó, você vai ficar mendigando quando Eucana morrer. Porque eu tenho filhos, você vai comer aqui na minha mão, ó. Ficava humilhando Ana. E vamos ver então como que essa mulher ela vai superar essa crise que ela estava passando. Como essa mulher vai superar essa angústia que ela estava passando, porque é uma crise, irmãos, que durou anos e anos e anos. O texto diz que todos os anos, Eucana subia a Siló para adorar o Senhor. E todos os anos o texto dá a entender que Ana fazia a oração querendo um filho. Então ela persistiu na oração. Então vamos ver como Ana venceu essa crise e como nós podemos vencer as nossas crises em nossas vidas. Primeiro ponto é: durante as crises, não deixe de ir à igreja. Durante as crises, não deixe de ir à igreja. O versículo 3 mostra que todos os anos, Eucana e sua família iam a Siló para adorar ao Senhor. Naquela época ainda não havia o templo de Jerusalém. O que havia ali entre os judeus, entre os hebreus, era o tabernáculo, da mesma forma que Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo. Salomão ainda nem tinha projeto, só na mente de Deus e Salomão existia. Então não tinha templo. Podemos dizer então aqui que naquela época o tabernáculo, esse culto ao Senhor que eles iam para as festas dos judeus, Páscoa, festa das cabanas, assim por diante, as festas que os judeus eles têm que ir, podemos dizer que era a igreja da época. E nós vemos que mesmo no sofrimento da esposa, Eucana e Ana, porque Eucana amava Ana,
eles não deixaram de ir adorar o Senhor. Há pessoas que, quando estão em crise, uma crise emocional, um desemprego, falam, não estou bem, não vou à igreja hoje. Acham que essa crise não tem assim, sentido de levar essa pessoa à igreja. Mas nós vemos que quando as pessoas estão angustiadas, ansiosas, deprimidas, elas fogem de vir ao culto porque não estão bem. Mas são exatamente nesses momentos, eu lembro uma vez que eu escutei um certo pastor falar que é exatamente nesses momentos que a gente tem que ir para o culto. E por que a gente tem que ir para o culto, irmãos? Nesses momentos. Porque é no culto que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor que é pregada, ela vem de encontro às nossas necessidades. Quantas vezes eu já estive aí triste, angustiado, e a palavra do Senhor veio ao meu coração, através da pregação. Quantas vezes o ânimo, ele veio através de uma ministração que foi feita na igreja. Quantas vezes uma correção, ela veio através de uma ministração. Quantas vezes nós estamos angustiados, tristes, e parece que as letras dos louvores falam aos nossos corações. Nos cultos e outras reuniões, e aqui nós podemos falar até, fazer uma propaganda aí, Jonas, da célula. Quantas vezes na célula a gente é edificado? Eu já tive essa oportunidade, acha, nossa, essa crise é só minha. Só eu passo por esse problema. Daí você compara, você vai ver com os outros irmãos que a gente começa a se abrir as nossas dores uns aos outros. O que acontece? Não é só comigo. Tem mais gente sofrendo. E com isso, parece que vai aliviando a carga emocional que a gente vai carregando. Então, os cultos e as células, elas nos ajudam nisso. Elas nos ajudam a atravessar as nossas crises, porque a gente se abre com irmãos de confiança. A gente abre, a gente compartilha o nosso sofrimento. A gente compartilha as nossas dores. E com isso, a gente, como eu disse, a gente libera todas essas coisas ruins que estão no nosso coração, parece que vai perdendo peso. Porque parece que o Espírito Santo vai trabalhando, e não parece, ele vai trabalhando nessas situações. O interessante, irmãos, também nesse versículo 3, é que Eucana e sua família, mesmo em crise, eles não deixaram de congregar, mesmo vivendo numa corrupção ministerial, podemos dizer assim. Por que eu estou falando isso, uma corrupção ministerial? Porque quem eram os sacerdotes da época, o texto vai dizer que era Hófni e Finéias. Quem eram Hófni e Finéias? Eram 2 sacerdotes, filhos de um homem chamado Eli. E no capítulo seguinte, no capítulo 2, vai falar que esses homens eles eram corruptos. E eles estavam escandalizando o serviço ao Senhor. E mesmo com a corrupção desses homens, Eucana não permitiu que essa corrupção desviasse, juntamente com o sofrimento da sua esposa Ana, tirassem eles de congregar ao Senhor. Não deixe de congregar quando você estiver vendo, por exemplo, todas as igrejas, irmão, têm dificuldades. Paulo escreveu cartas só para resolver problemas da igreja. Corinto, a gente vê Gálatas, várias cartas para resolver problemas das igrejas. As igrejas, a gente é como se fosse um hospital. Hospital, você não vai entrar no hospital e só ver pessoas saudáveis. Mas você também vai ver pessoas enfermas, pessoas feridas, e pessoas que feriram também, Então, a gente pode usar essa ilustração para se referir à igreja. Então, não deixe. Graças a Deus, a gente faz parte de uma igreja que se preocupa com a pregação bíblica, com o ensinamento bíblico. A gente tem EBM, a gente tem cultos que pregam a palavra de Deus, a gente tem células, a gente tem louvores bíblicos, mas infelizmente nem todos têm essa realidade. Tem pessoas que vão para a igreja e só vê escândalo, escândalo, escândalo. É político cristão pego no escândalo, é pastor que fez esquema com
com político e recebeu dinheiro, lavagem de dinheiro. É pastor que é pego nos mais diferentes casos de escândalos, né, palavras até que não posso falar aqui. Mas não permita, irmãos, que essas situações, juntamente com as suas angústias, o impeçam de congregar. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Se você, eu creio que aqui não tem nenhum visitante hoje como foi apresentado, mas se por acaso você estiver online e não for dessa igreja, mas for de uma igreja que não seja uma igreja bíblica, vá para uma igreja mais perto da sua Bíblia, né? Tem até uma frase, né, que viralizou aí nas redes sociais, que é: não procure a igreja mais perto da sua casa. Antigamente era assim, né? Vai para a igreja mais perto da sua casa. Hoje não, hoje vá para a igreja mais perto da sua Bíblia. Então, irmãos, vai para a igreja. Se você não faz parte de uma igreja que prega a palavra de Deus, vá para uma igreja mais perto da sua Bíblia. E faça morada, né, nessa igreja. Como dizia Charles Spurgeon, né? Visite muitos bons livros, e a gente pode falar até em igrejas, mas faça da Bíblia o seu lar. Habite numa igreja que pregue a palavra de Deus. Amém? Segundo ponto, irmãos. Faça o bem a quem está sofrendo. Nesse versículo 5, nós vemos que Eucana, o marido de Ana, mesmo tendo duas mulheres, ele amava Ana. E ele fazia o bem a Ana. Podemos dizer que ele fazia um churrasquinho ali do sacrifício, né? E dava a 100 para Penina, e dava a picanha, e dava o filé mignon para Ana. Isso nos ensina, irmãos. Eu estava pensando, nossa, esse texto ensina, porque Eucana viu o sofrimento de Ana, e ele não desistiu de fazer o bem a Ana. Mesmo Ana estando sofrendo, o seu marido, ele mostrou carinho e amor com Ana. Isso nos ensina o seguinte, irmãos. Nós devemos mostrar compaixão e carinho com quem está sofrendo. Demonstre empatia. Muitas vezes a gente fica muito preso na nossa rotina, né? A gente pergunta, e aí, tá tudo bem? Mas a gente não pergunta porque a gente quer saber se a pessoa está bem. Hoje virou um comodismo, virou um cumprimento. E aí, tudo bom? Mas não, se a pessoa falar que não está bem, a gente fala, ah não, lá vem ele falar de novo. E isso parece que Deus vai trabalhando no nosso coração, né? Eu era assim, né? Eu não era muito de ficar ouvindo as pessoas. Daí parece que de um tempo para cá, Deus, ele foi trabalhando no meu coração. Ó, você vai ouvir. Você vai ouvir a dor do seu semelhante. Você vai, ó, estou trabalhando aqui no seu coração. Ó. Você alarga o seu ouvido aí, trabalhe a paciência e ajude o seu semelhante. O interessante é que muitas vezes Deus ele trabalha nessas situações em nossos corações, nos fazendo sofrer também. Porque quando a gente está sofrendo, a gente tem a necessidade de falar, né? Por causa disso que tem a psicologia, que nos ajuda a falar dos nossos traumas emocionais, das nossas dores. E daí, a gente fala, né? Quando a gente também um desabafo, a gente compartilha com a esposa com o marido, com os pais, com algum irmão de confiança, parece que aquela carga emocional, ela alivia. E isso, parece que Deus ele vai trabalhando no sentido de, você foi ouvido, então você tem que ouvir também. As pessoas tiveram empatia com você, você também vai ter que ter empatia com os outros. Então, Deus ele vai trabalhando os nossos corações dessa maneira. Então, irmãos, não seja egoísta a ponto de não se importar com as crises do seu irmão. Tente ouvir atentamente as ansiedades dele e ajude o seu irmão, né? Dê um abraço, esteja junto, às vezes dê um docinho, dê um Kit Kat, dê um soufflé, dê um pudim. Lá no trabalho, uma maneira de a gente ajudar é porque tem uma mulher lá que faz pudim, o pudim dela é uma delícia. Dá um pudim para ligar o dia, né? Dê um pudim, faça um churrasco, leva uma Coca-Cola zero, viu, irmão, sem açúcar.
E ajude quem está sofrendo, né? Compartilhe, esteja junto, né? Às vezes a gente não pode ajudar financeiramente, mas a gente pode estar junto, né? Andando com essas pessoas que estão sofrendo. Amém? Terceiro ponto. Só tem mais 25, viu, irmãos? Ore ao Senhor sobre as suas ansiedades, versículos 10 e 15. Gente, o que Ana fez com as suas angústias? Ela orou. Ela orou ao Senhor. Ela levou a Deus em oração o que estava passando no coração dela. Ela fez o que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5,7. O que diz 1 Pedro 5,7? Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E como nós podemos lançar as nossas ansiedades diante de Deus? Através da oração. Então Ana, ela entregou as ansiedades dela diante de Deus. Ore a Deus, irmãos, e fale dos seus sofrimentos a Ele. Não precisa ser uma oração bonita, né? Tem gente, não, eu não sei orar. Eu não oro bonito, né? Como aquele irmão da igreja, que muda a voz, né? Senhor Deus, abençoe, Senhor. Ou não consigo falar palavras bonitas. Não, irmãos, não precisa. O que importa para Deus é a sinceridade. Quando nós lemos os Salmos, a gente vê palavras bonitas? Vemos. Mas podemos dizer que nós vemos Davi e os salmistas ali, muitas vezes, colocando assim, derramando a sua alma, que até as orações dos salmistas parecem confusas, né? Ao mesmo tempo está orando para Deus punir o inimigo dele, e Deus abençoar ele. E nós vemos assim, porque o sofrimento ele nos faz assim, né? Ele nos dá essa sensação de que a gente fica sem saber como orar direito. Mas Deus não se importa com a beleza da sua oração. O que Deus se importa é com a sinceridade da sua oração. Seja sincero. Fale o que está passando no seu coração. Seus sentimentos. Eu já orei, irmãos. Deus, eu estou bravo. Estou bravo. Não estou gostando dessa situação. E eu falei. Parece que Deus foi acalmando o meu coração. Deus, eu estou ansioso. Foi aliviando. As enfermidades, irmãos. Coloque a Deus as suas enfermidades. Coloque nas mãos de Deus. Seus problemas familiares. Suas angústias. Se você estiver passando por algum transtorno, alguma depressão, alguma enfermidade, coloque a Deus em oração. Claro, procure ajuda. Mas também ore sobre esse assunto. Ore, coloque a Deus em oração. Nós servimos, irmãos, um Deus pessoal, né? Interessante é que quando o salmista, no Salmo 121, ele fala que Deus não cochila nem dorme, né? Ele está se referindo, fazendo uma comparação de Deus com os deuses pagãos. Os deuses pagãos parecia que eles cochilavam e dormiam, né? E aqui o salmista ele vai falar no Salmo que Deus está sempre presente quando nós estamos sofrendo, né? Quando fala, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, é porque os peregrinos, que foi um salmo escrito por peregrinos, eles iam para as festas ali em Jerusalém, e eles estavam suscetíveis a todos os tipos de ataques, de bandidos, criminosos, assassinos, animais, e eles tinham que atravessar esses montes que poderiam oferecer riscos para as suas vidas. Então eles falam que Deus está presente nessas situações, ajudando eles a atravessarem essas situações difíceis a caminho de Jerusalém. Da mesma forma, irmãos, Deus é um Deus pessoal, diferente dos deuses pagãos, que os outros povos inimigos de Israel adoravam. Deus, ele é pessoal. Nós podemos conversar com ele, nós podemos orar a ele, nós podemos nos relacionar com ele. E ele é imanente. Imanente é um Deus que interage com a gente. Deus não é um Deus distante, né? Teve uma época em que começou um modismo aí, né, de uns 3 séculos para cá, começaram a falar que Deus ele é apenas um relojoeiro. O relojoeiro, ele cria o mundo, puxa a corda e o relógio começa tic-tac, 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 tic-tac. E Deus não interage mais com o relógio, podemos dizer. Mas não, a Bíblia vai dizer que Deus, ele é um Deus
que interage com a gente, que ouve as nossas orações e que nos abençoa, que nos cura, quando é da sua vontade. Não tenha medo, irmãos, de expor a sua vulnerabilidade diante de Deus. Você e eu somos fracos mesmo. Não, eu estou fraco. Não, a gente é fraco mesmo, irmãos. Né? Por causa disso que a gente ora. A gente é fraco mesmo. A gente não aguenta o tranco, não. Humanamente é impossível aguentar o tranco. A vida é difícil mesmo. A vida é dura. Então nós precisamos de Deus em nossas vidas. Nós precisamos da graça de Deus nos capacitando a passar por sofrimentos. Porque Deus, Ele é um Deus pessoal e é um Deus que se relaciona com a gente. Amém, irmãos? 4.4. Tenha cuidado de julgar quem está sofrendo. Versículo 12. Nesse versículo, até achei engraçado porque ele foi muito espontâneo. Né? Ele viu Ana orando e Ana começou a orar apenas mexendo a boca. Daí ele falou, você está bêbada, mulher. Mas a gente tem que entender um contexto aqui para entender por que ele falou que Ana estava bêbada. É porque o judeu, geralmente, ele ora em voz alta. E não era costume na tradição judaica ficar orando silenciosamente. Então ele pensou, né, segundo alguns comentaristas, que Ana estivesse bêbada por causa que ela estava orando assim, à deriva, assim, ficar e sem expor realmente seus pensamentos diante de Deus. Então, o texto mostra que ele julgou Ana de forma precipitada. Como eu disse, achando que ela estava bêbada. Ele não sabia do sofrimento dela e, mesmo assim, emitiu um julgamento sobre ela. E há pessoas, irmãos, que são tipo o julgamento de Eli. Pessoas que julgam o sofrimento dos outros e acham que é frescura. Falam que uma crise depressiva e ansiosa é falta de fé e de oração. Daí, elas vão falar que basta a joelhologia, irmãos. Travou aqui, joelhologia. O que é? Você acha que só a pessoa orar, se a pessoa lá está passando por uma crise, vai orar que isso daí passa. Ajuda, irmãos. Mas também, a gente não pode banalizar o sofrimento do outro dessa maneira. Nós temos aí a psiquiatria, a psicologia que ajuda as pessoas, os médicos. Não é simplesmente que a pessoa não está orando. Né? A gente vê que na Bíblia, tantos homens de oração passaram por angústias. Elias, que chegou a pedir a Deus a própria morte. Paulo passou por tantos sofrimentos. Timóteo tinha uma doença no estômago. Bastou orar, irmãos? O texto diz que não. Esses textos vão dizer. Deus ajudou eles. Mas eles também precisaram de ajuda, podemos dizer. Paulo, ele ajudou, ele fala assim, toma água e um pouco de vinho para seu estômago. Ele falou para Timóteo. Tem pessoas que falam, né, tem algumas igrejas aí, que falam que doenças, né, como um câncer e outras, é falta de Deus. Argumentam que crises familiares é porque os pais e os cônjuges não são verdadeiramente crentes. Quantas vezes a gente tem essa visão, né? Não, fulano está na igreja, não está mais na igreja, é porque o pai e a mãe não educou verdadeiramente. Há casos que isso pode acontecer, sim. De pais que não dão exemplo para os seus filhos de como ser cristão em casa. Que não incentivam seus filhos a ler a Bíblia, mesmo vir na igreja. Que não oram junto com seus filhos. Há casos em que chegam em casa e começam a falar do irmão e da irmã da igreja, falar mal. E daí, com isso, vai criando toda uma bagagem no filho que faz o filho sair da igreja. Mas também há casos de pais que oram com seus filhos. Há casos de pais que leem a Bíblia com seus filhos e, mesmo assim, seus filhos acabam se afastando dos caminhos do Senhor. E muitas vezes são julgados de forma maldosa. Porque o irmão e uma irmã estão julgando essas pessoas, esses irmãos, de forma precipitada. Então, irmãos,
Procure entender o motivo das crises do seu irmão. Não julgue de forma precipitada. Se for algo relacionado à culpa do seu irmão, então, como eu disse, um pai, uma mãe que não ora com seu filho, que não lê a Bíblia para o seu filho, que não incentiva o crescer na graça, no conhecimento dos caminhos do Senhor, pense que Deus é um Deus de restauração. Deus veio para restaurar. Deus, os nossos erros, Ele transforma os nossos erros e transforma as nossas vidas. Então não fique julgando os seus irmãos de forma a achar que é aquilo e acabou. Procure entender o sofrimento dos seus irmãos e lembrar que o nosso objetivo é restaurar o irmão e não condenar. Então, se for algo realmente que o irmão tem culpa, lembre-se da restauração. Se não for, fique quietinho, que é isso que a Bíblia diz que a gente deve fazer. Tá? Ponto 5, último ponto, irmãos. Ao ver o agir de Deus, seja grato. Versículos 24, 28. O que Ana fez depois que Deus fez ela engravidar? Tirou dela todo aquele sofrimento. O texto vai dizer que Ana vai cumprir o seu voto. E vai ficar amamentando Samuel. Samuel, quando tinha possivelmente uns 3, 4 anos de idade, né? Aí as mães me ajudam, qual é, a idade que o menino deixa de amamentar? É 3, 4 anos? Depende, né? Mas alguns comentaristas comentaram que foi entre 3 e 4 anos de idade. Ela vai levar Samuel ainda pequeno para... Samuel, ele fez um voto, né? Ela fez um voto que Samuel ia se tornar um nazireu, que era uma separação que havia no Antigo Testamento, onde eles não poderiam cortar nem o cabelo nem a barba, tá? Não poderiam beber bebida fermentada, vinho, nada disso. E ela levou Samuel para morar com Eli, para que Samuel se tornasse um sacerdote. Então nós vemos o que aqui, irmãos? Uma atitude de gratidão de Ana para com Deus. E como nós podemos aplicar isso daqui em nossas vidas, irmãos? Da seguinte maneira: não seja ingrato com Deus. Tem pessoas que só vão à igreja ou só procuram a Deus quando estão sofrendo. Quando Deus abençoa essas pessoas, então quando Deus dá o emprego, quando Deus cura de uma enfermidade, quando Deus ele restaura a família, o que acontece? Tem pessoas, eu já vi pessoas que deixam de ir à igreja. Parece aqueles leprosos que Jesus curou. Dos leprosos que Jesus curou, apenas um voltou para agradecer. O restante, mesmo sendo curado, deu no pé e nem quis saber de seguir Jesus. Da mesma forma, irmãos, não sejam ingratos para com Deus. Seja grato. Que o agir de Deus em sua vida o leve para ainda mais próximo dele, que o leve ainda mais próximo de Deus. Que as bênçãos de Deus em sua vida o leve a permanecer e se envolver ainda mais com Jesus. Que leve você a perseverar na fé, a não deixar de congregar, a não deixar de orar, a não deixar de ler a Bíblia. Podemos dizer, a não deixar de praticar as disciplinas espirituais. Não veja Deus como um garçom. Já viu pessoas que vê Deus como garçom, irmão? O que a gente faz quando vai num restaurante? Ô garçom, eu quero prato X. Eu quero um filé mignon com salada. Um filé mignon lá, tem até uns nomes chiques lá, que nem sei falar o nome. Daí o garçom vem, traz o prato, a gente come, a gente paga o garçom, a gente vai embora e a gente nunca mais vê o garçom. Da mesma forma, tem gente que, Deus, eu quero o filé mignon, eu quero a picanha, eu quero o camarão, eu quero a cura, eu quero a restauração da minha família, eu quero um carro, eu quero uma casa, mas Deus vai lá dar essa casa, esse carro, esse emprego, e a pessoa nunca mais vem para a igreja. Então, muitas vezes faz isso também que Deus não dá as coisas para a gente, viu, gente? Porque Ele sabe, por exemplo, se Ele dá uma BMW para mim, eu vou chegar aqui, nossa, eu sou o cara aqui na igreja, ó,
Você tem um carro melhor que todos os irmãos aqui, ó. Olha os irmãos aí, tudo pobre, e eu aqui, ó, com a minha BMW. Muitas vezes, então, Deus ele não dá essas coisas para a gente por causa disso. Porque Ele sabe que se a gente for abençoado dessa maneira, a gente vai ficar meio soberbo, vai largar os caminhos do Senhor. Aquele carro que a gente pediu para dar carona para os irmãos da igreja, vai virar ao contrário, para desprezar os irmãos da igreja. Tá? Então, tenha uma atitude de agradecimento a Deus. Agradeça a Ele por todas as suas bênçãos e jamais deixe os caminhos do Senhor. Então, irmãos, esses são os pontos sobre como nós devemos atravessar as crises em nossas vidas. Primeiro ponto, então, durante as crises, não deixe de ir à igreja. Segundo ponto, faça o bem a quem estiver sofrendo. Terceiro ponto, ore ao Senhor sobre suas ansiedades. Quarto ponto, tenha cuidado de julgar quem está sofrendo. Quinto ponto, ao ver o agir de Deus, seja grato. Amém?